Fala galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo e o vídeo de hoje é para falar sobre a nossa primeira semana de trabalho aqui na Austrália. Se você chegou agora, já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like no vídeo para ajudar a gente a crescer e segue a gente em todas as redes sociais para poder acompanhar a nossa vida aqui na Austrália em tempo real. Para quem não sabe, eu comecei aqui como dishwasher, como lavador de louça. É um emprego muito comum para quem chega aqui como estudante e comigo não foi diferente. Eu cheguei, peguei uma bike emprestada e saí distribuindo currículo em vários restaurantes até que esse restaurante de comida italiana me chamou para fazer um trial. Um trial é um teste para saber se você está apto, se você consegue fazer o serviço. Geralmente ele tem 2 horas de duração e ele não é obrigatoriamente remunerado, então o restaurante remunera se ele quiser. Aí quando eu fui chamado por esse restaurante me deu aquele friozinho na barriga porque eu nunca tinha lavado louça profissionalmente, só em casa. E é bem diferente. E aí eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se eu ia entender o que eles estavam falando, porque nesse restaurante não tinha nenhum brasileiro, só tinha australianos. Eu tinha acabado de chegar praticamente, né? Não tinha muito contato ainda com o mundo de fora aí, com os australianos falando inglês o tempo todo, então eu tava um pouco preocupado, com um pouquinho de frio na barriga, mas eu cheguei lá, eles me explicaram mais ou menos o que eu tinha que fazer, e eu trabalhei as 2 horas, eles me mandaram parar e me mandaram embora pra casa, e falaram que eles me ligariam caso eles tivessem interesse em mim novamente, caso eles precisassem de mim de novo. Aí passado alguns dias eles me ligaram novamente, perguntando se eu podia ir no mesmo dia, à noite lá, lavar louça pra eles, e claro, como eu não tinha nenhum emprego, eu falei, vamos embora, né? Aí cheguei lá, e pra minha surpresa, a máquina de lavar louça estava quebrada. E aí que eu me toquei que eles tinham me chamado justamente por isso, que daí eu tive que lavar toda a louça à mão. E não foi fácil. Ali foi a primeira vez que eu falei, meu Deus, cara, que tenso. Lavei toda a louça à mão a noite inteira e no final do expediente eles tiraram uma pizza fresquinha que eles dividiram entre os chefes e eles não me ofereceram nem um pedacinho. Eu olhava aquela pizza lá como se fosse o Chaves, sabe? Assim, aquele momento triste. Falando, meu Deus, eu queria tanto uma migalha. E assim foi o meu segundo dia de trabalho. Esse dia não era mais um trial, então eu já recebi meu salário nesse dia. E eles falaram que eles não tinham muitos dias para me dar, só algumas folgas de outros lavadores de louça de lá, e eles me ligariam quando eles precisassem. Então, nesse primeiro momento, como eu não tinha nada, eu aceitei e fiquei à disposição caso eles me ligassem. Só que nesse meio tempo, um outro restaurante, um restaurante bem grande aqui na cidade onde a gente mora, um dos maiores e mais movimentados, me ligou pedindo para ir fazer um trial lá. E lá fui eu novamente no trial. Chegando lá, o restaurante era muito movimentado e tinha muita, mas assim, muita louça para lavar. Por sorte, tinham brasileiros trabalhando lá, e aí eles me ajudaram, me explicaram como é que lavava a louça, como tudo tinha que ser, e eu consegui fazer meu trial tranquilo. E aí eu terminei o trial, continuei trabalhando, e no final do shift, né, no final do trabalho todo, do expediente todo, eles falaram que eu já estava contratado, e eles me pagaram esse dia todo de trabalho. Tudo isso aconteceu na mesma semana, e foi exatamente na segunda semana que eu estava aqui na Austrália, então tudo aconteceu muito rápido. Eu mal cheguei, já passei por tudo isso, já era uma experiência totalmente nova, eu já estava aprendendo muita coisa, foi muito intenso, principalmente esse começo. E aí nos dias seguintes de trabalho, o movimento do restaurante ainda aumentou e eles me ajudaram menos, porque na verdade eu tinha que fazer parte da função sozinho. E aí, meu amigo, eu ralei. Aí foi muito prato, muita panela. Pra você ter uma ideia de quão grande é o restaurante e quão movimentado, eles trabalham sempre com 2 dishwashers em cada período, que tem o período da manhã e o período da noite do restaurante. E no verão, que é mais movimentado ainda, são 3 de manhã e 3 à noite. Então, pra você ter uma ideia aí de como é. E aí eu vi aquelas pilhas de louça acumulando, e eu entrava em desespero porque eu tinha que lavar rápido aquilo lá. E as garçonetes me pediam pra lavar talher porque tava faltando talher. Meu Deus, foi um horror. Eu falava pro outro brasileiro que tava lá, eu falava, cara, não vou conseguir, não vai dar certo. Meu Deus, é muita coisa. E ele falava, não, calma, você vai conseguir sim. Quando eu comecei, eu era pior que você, relaxa, vai dar tudo certo. Porque ele me ensinou a ser organizado. Porque ali, na verdade, eu não precisava nem de velocidade. Eu precisava me organizar para saber o que eu ia lavar primeiro, para conseguir lavar tudo no timing certinho. E aí você descobre que até para lavar louça, você precisa de uma logística. Senão você tá ferrado. E essa semana foi muito dura, porque como eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu fiquei com muita dor nas costas, não ficava tanto tempo em pé. Eu não trabalhava em pé no Brasil, então eu ficava o tempo todo em pé. Então eu tive muita dor nas costas, minha mão nem abria, porque eu tenho que apertar aquele jato de água assim, né, pra você jogar nos pratos.
Então, de tanto eu apertar aquilo lá, e eu apertava tão forte, né? Porque eu achava que isso ia fazer eu ir mais rápido, sei lá. Era meio, sei lá, inconsciente. Então minha mão nem abria, ela ficava assim meio fechada, assim, eu não conseguia nem esticar meus dedos. Inchada, né? Muito inchada, né? Muito as costas, né? Começou a sentir dor nas costas, porque pegava lixo pra tirar. Eu acho que é aquela transição que você tem de um trabalhador de escritório pra um trabalhador físico, braçal, porque querendo ou não, você lavar uma louça é um trabalho braçal. E esse começo, todo mundo passa por isso. É dor, é mão inchada, se corta, machuca, é uma beleza. Exatamente. Tanto é que nesse meio tempo eu perdi aí em uma semana uns 3, 4 quilos, né? É ótimo pra emagrecer. Você tá querendo emagrecer? Vem ser dishwasher aqui na Austrália. Nas primeiras semanas você, seca. Então, na primeira semana de trabalho do Lucas, ele conheceu o dono do restaurante e falou que, minha esposa, ela fala inglês. Se você tiver alguma vaga aí de garçonete, eu vou indicar e não sei o que, blá blá blá. E conversando com ele, ele falou, fala pra ela vir aqui conversar comigo amanhã. Eu saí da escola, porque, né, eu já tava na escola nessa época. E aí fui direto lá pro restaurante e conheci ele, conversei com ele. Ele perguntou se eu falava inglês, ele conseguiu ver que eu conseguia me comunicar, né, na época e tal. Falou, beleza, vem aqui amanhã de manhã fazer um trial, que era no final de semana. E de manhã era o shift do café da manhã. E lá fui eu. Ele falou assim, vem com uma calça preta e um tênis preto, um sapato preto, porque eu vou te dar a camiseta. Daí eles me deram a camiseta e o avental lá. Então lá fui eu correndo pra Target, né? Eu acho que eu comprei meu sapatinho, sabe aqueles sapatinhos de $10, $5, naquela época a gente tava na pindaíba, né? Então tive que comprar o mais baratinho. Então fui lá, comprei o sapatinho na Target preto de $8, $10 e fui trabalhar no dia seguinte. Cheguei lá, ele chegou, me deu a camisetinha, coloquei o avental. Eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu fiz, porque o restaurante estava abrindo, então eu tinha que limpar aquelas cadeirinhas de criança, que eles chamam aqui de high chair, né? Então eu fui lá com o meu paninho, limpei as cadeirinhas e falava, nossa, né, que coisa estranha. Gente, a sensação de você trabalhar com uma coisa que você nunca fez, que você nunca imaginava fazer, é inexplicável. Eu tava muito nervosa, porque essa é a primeira vez que eu ia ter contato com outras pessoas, fora os meus professores, que falam inglês. E eu tava lá no floor, eu tava lá, então as pessoas poderiam vir falar inglês comigo a todo tempo. Eu lembro que eu tava lá limpando a cadeirinha, o restaurante abriu, eu até me escondi assim, sabe, pra ninguém falar comigo. Mas enfim, eu comecei como food runner. O que que é isso? Simplesmente pegar o prato, levar pra mesa, recolher os pratos e limpar a mesa. É o mais básico que tem aqui e tem muita gente que começa como food runner, né? Então, o desafio foi eu aprender o nome dos pratos, o que tinha em cada prato, chegar na mesa, falar o nome dos pratos corretamente, colocar os pratos na mesa e tal. Mas o desafio maior não foi esse, minha gente. O desafio maior foi aprender a carregar 3 pratos ao mesmo tempo. Porque quando você for arrumar um emprego de garçom ou garçonete, a primeira coisa que eles vão perguntar pra você é se você sabe carregar 3 pratos. E ele perguntou pra mim isso. Eu falei que eu não sabia, eu falei a verdade, mas que eu ia aprender, que eu tava disposta a aprender e ele resolveu me dar uma chance. Então você, de repente, tem gente que não vai te contratar por causa disso, mas assim, eu tive sorte, ele conseguiu me dar uma chance. Então assim, no primeiro dia, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não carreguei 3 pratos. Então eu tava lá levando só os pratinhos do café da manhã e tal, beleza. Acabou o shift do café da manhã, ele já falou que eu tava contratada, ele já chegou com um papelzinho pra eu preencher lá do tax, né? Eu já tinha tax file number nessa época. E aí ele falou, tem uma funcionária do shift do almoço que não vai trabalhar. Você quer ficar? Você pode ficar? Aí já vai ser o seu primeiro shift remunerado. E eu fiquei. Só que eu fiquei no shift de sábado, na hora do almoço, no restaurante mais movimentado da cidade. Então vocês já imaginam a loucura que foi. Era comida pra lá e pra cá, carrega comida, volta. Eu comecei sem muito contato com o cliente, só levando comida e voltando. Eu lembro que eu fugia dos clientes. Eu via que alguém ia me perguntar alguma coisa, eu fazia assim, porque eu tinha medo de me comunicar. Mas tem uma coisa muito engraçada que aconteceu na primeira semana de trabalho, que foi a primeira vez que alguém veio me perguntar alguma coisa e eu não tive como fugir. Eu não sei se vocês sabem, mas o vocabulário de restaurante é um negócio que a gente nunca teve contato, nunca ninguém te ensina isso na escola de inglês, né? O que é o vocabulário do restaurante.
E eu não sei se vocês sabem, mas talher em inglês se chama cutlery. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. E na minha primeira semana de trabalho, chegou uma senhorinha perguntando pra mim onde ficava a cutlery, ou seja, onde ficava o talher. Gente, eu tive que perguntar pra ela umas 3 vezes. Eu tive que falar, sorry, aí ela, cutlery, aí eu, sorry, aí ela, cutlery. Gente, eu fiquei me sentindo aquele gif do John Travolta, sabe? Meu Deus, o que é cutlery? E o medo de você falar que você não sabia o que era. Então é bem complicado. A sorte é que ela foi muito paciente e ela virou pra mim e falou, knives and forks. Aí eu falei, meu Deus, cutlery é talher, que descoberta incrível. E aí eu expliquei pra ela onde é que ficava e assim foi o meu primeiro contato com o australiano no trabalho. Foi bem intenso, foi bem legal, meu braço, meu pulso doía muito. Na primeira semana de trabalho, eu já conseguia carregar 3 pratos, pratinho de criança, que é mais leve, né? Então tem toda uma técnica, você tem que segurar de um jeito para você colocar os 2 pratos na sua mão, que se você tem mais força, que no caso a minha esquerda, porque eu sou canhota, então eu seguro 2 pratos aqui, 1 prato aqui. Você chega na mesa, você vai desocupar essa mão primeiro, coloca o prato aqui e vai tirando os outros 2 desse outro braço. Então assim, no começo eu andava toda torta, eu ficava toda assim com medo de derrubar, mas gente, tudo nessa vida é questão de costume, é desafiador o começo, foi desafiador pra mim, mas hoje eu posso dizer pra vocês que eu aprendi muita coisa no restaurante, assim, tanto na língua inglesa, meu inglês desenvolveu muito mesmo, e a gente aprende muita coisa nesse nesse universo de hospitality, né? Coisas que você nunca soube e que você acaba aprendendo na marra. Então, as pessoas me perguntam, ai, mas como que você começou a trabalhar como garçonete sem experiência? Comecei! Me deram uma chance, você vai tropeçando, você vai pagando mico sim, você derruba prato de vez em quando sim, eu derrubei uma vez já, foi horrível, eu queria me enterrar, mas enfim, faz parte, e é assim que a gente aprende, né? Exatamente, eu, por exemplo, com o tempo fui me organizando melhor, fui começando a ficar mais rápido e aí eu comecei a zerar a louça que tinha pra lavar e aí eu ficava disponível pra fazer outras coisas. Foi aí que eu comecei a ajudar os chefes a fazer a preparação da comida e com o tempo eu fui ganhando uma moral. Obviamente que até chegar lá eu paguei alguns micos, como por exemplo o cara me pedir carne moída e eu trazer salsinha, por exemplo. Isso acontece, porque você não sabe, então você não sabe o nome de todas as ervas, tem ervas inclusive que a gente mal usa no Brasil, então a gente vai adaptando, vai conhecendo muita coisa, vai aprendendo muita coisa e daí veio a chance de eu virar chefe. Na verdade não é virar chefe, porque você não vira um chefe da noite pro dia, mas eu fui cada vez mais ajudando, até que surgiu a oportunidade de eu ficar lá na frente ajudando a fazer os pratos. Ele me deu essa chance, eu abracei essa chance e aí eu comecei a parar de lavar louça. E aí foi que eu decidi que eu ia fazer um curso de chefe, porque ali eu já estava encaminhado, já estava trabalhando na área e faltava essa experiência de estudo para que eu ficasse ali completo para poder trabalhar efetivamente de chefe de cozinha mesmo. E sabe o que é mais legal de você trabalhar num restaurante grande desse, pelo menos no meu caso, né? Como floor staff, que eles chamam, os garçons, é que você acaba aprendendo a fazer tudo. Por exemplo, com o tempo, quando o meu inglês já foi se desenvolvendo mais, quando eu comecei a decorar o que ia em cada prato, porque você recebe muita pergunta, sabe? Ah, isso é gluten free, isso não é. Ah, vai coriander. Coriander é coentro. Vai coentro nesse prato, vai não sei o que nesse prato. O próprio vocabulário você começa a aprender, né? O lance de ser apimentado, hot, mild, é o tipo de coisa que eu nunca tinha aprendido, né? Então quando você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo a fazer outras coisas. Hoje, por exemplo, depois de 2 anos, sim, 2 anos, no mesmo restaurante, hoje eu já aprendi a fazer café. Então é um conhecimento que eu posso levar mais pra frente em outro lugar, que querendo ou não eu aprendi nesse restaurante. Então hoje eu já sei fazer café, hoje eu fico no caixa pegando os pedidos, porque esse restaurante é um pouquinho diferente. A gente não vai nas mesas para pegar os pedidos, a gente fica no caixa, dá um número pro cliente e depois a gente leva a comida dele. Então hoje eu sou aquela pessoa que fica no caixa. Então a pessoa vem perguntar pra mim trilhões de coisas sobre os pratos, trilhões de coisas sobre as comidas.
tudo em inglês. Muitas vezes eu ainda não entendo, vou confessar pra vocês. Mas a maioria das vezes agora eu entendo. O seu ouvido começa a ficar acostumado com os tipos de pergunta que você vai receber. E aí você flui. E aí o aprendizado flui. E é experiência de vida. Eu recomendo pra todo mundo, é muito legal. E é assim que a vida acontece aqui na Austrália. E a gente quer mostrar sempre isso pra vocês, que não é fácil, não é só chegar e pronto, tô trabalhando. A gente passa por perrengues, a gente passa por alguns sufocos no começo, mas depois a vida se ajeita e fica tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aqui pra gente. Se você chegou agora, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você já tá aqui na Austrália, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários como que foi o seu primeiro dia de trabalho aqui na Austrália. Ou os primeiros dias e a primeira semana. Conta pra gente adora saber as histórias de vocês. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre com muita coisa legal aqui sobre a Austrália e... até o próximo vídeo.